Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Instituto Sistêmico Jaqueline Moraes, doutora sistêmica, e a minha missão é transformar almas e negócios através das constelações. E hoje eu quero falar de um tema que está sendo meio polêmico até, né? Que é assim, trabalho ou missão? Que horas que é o meu trabalho, que horas que é a minha missão de alma? Como descobrir minha missão de alma? Como descobrir a minha profissão? Este é o tema de hoje, então fica comigo até o final desse vídeo. E se caso você não é inscrito, se inscreve agora. Deixe aqui o seu like, porque deixando o seu like você ajuda também o canal a crescer e levar este conteúdo de qualidade a outras pessoas. Deixe também aqui depois os seus comentários, que eu vou adorar ler todos carinhosamente. Então, antes de falar sobre qual a diferença entre trabalho e missão, vou contar um pouquinho sobre a minha história, claro. Então, hoje eu estou, né, como mentora sistêmica e eu sou muito grata a Deus por estar neste lugar, porque eu encontrei a minha missão, a minha missão, que é transformar vidas e negócios. Mas para eu chegar neste lugar, para ter essa consciência, nossa, este é o meu lugar, essa é a minha missão, é isso que eu vim fazer neste mundo, uau! Antes de chegar neste lugar, eu passei por bastante apuros. Então, pensa aqui comigo. Nós somos seres de corpo, mente e espírito. E para algumas consciências aí que falam sobre evolução, espiritualidade, né, diz que todos nós, a gente vem com uma missão, com um propósito, né, e eu também acredito nisso. Esse é um valor da Jaqueline, né, eu acredito que realmente a gente vem porque a gente tem um propósito aqui na Terra. Não é assim nenhuma missão, ser super-herói, ser super-girl, não é nada disso, mas a gente tem uma missão, né, a gente tem um talento, a gente tem um lugar especial no mundo, e quando a gente está neste lugar especial, então a gente encontra a nossa missão, então a gente encontra o nosso propósito. Quando a gente não está neste lugar, nós não sabemos quem somos, e então a gente fica só repetindo ciclos, fazendo sempre mais do mesmo, e muitas vezes frustrados. Então, vou contar lá um pouquinho da minha história da infância para vocês entenderem como que eu cheguei na minha missão de alma. Quando eu era criança, meu pai tinha uma farmácia e ele levava eu e meu irmão para trabalhar junto com ele. Então ele já ensinava a gente a atender os clientes, ensinava a gente a... Eu ficava principalmente no caixa, né? Então eu sempre ia lá, guardava o dinheiro, tudo certinho, tudo arrumadinho, bonitinho. Nota de 5, nota de 10, nota de 50, tudo bonitinho lá no caixa, né? E meu pai sempre me inspirou, me motivou a ser dona do meu próprio negócio. Então veja só, gente, quando a gente tem uma missão e um propósito, a gente vem no lugar certo, na hora certa e com os pais certos. E a própria constelação familiar, ela já vem dizer isso pra gente, que nós, como alma, escolhemos os pais certos para nossa jornada. Durante muitos anos eu tive aí um certo problema com o papai e com a mamãe, mas quem nunca teve que eu tire a primeira pedra, né? Todo mundo passou por uma rebeldia na adolescência ali, onde a gente olha assim, os pais e a mãe, tipo, vocês não são os pais certos pra mim. Mas, então meu pai sempre me ensinou a, olha, nunca dependa de ninguém, né? Você vai trabalhar, você vai estudar para ter sua própria independência. Então, esse era o lema do meu pai, né? Então, trabalhe para que você tenha o seu próprio dinheiro, estude para que você tenha o seu próprio negócio. E eu, como uma boa filha, né, fui ali caminhando nos ensinamentos do meu pai. Mas o meu espírito, ele sempre foi empreendedor. O meu espírito, ele sempre foi criador. E aí, então, o empreendedorismo sempre me fascinava, né? Criar algo novo, sempre criar algo novo.
E então, lá nos meus 16 anos, eu já comecei a empreender. Meu primeiro empreendimento foi ovos de chocolate na época da Páscoa. Então eu já queria ter o meu próprio dinheiro, já queria ser ali independente, não queria trabalhar pra ninguém, porque sempre fui um pouquinho meio rebelde também, né? Não gostava muito de receber ordens. Ariana, né? Não sei se vocês conhecem aí, mas a Ariana é meio assim, né? Não gosta de receber ordens, então era muito difícil para a Jaqueline trabalhar para alguém, né? Então, né, já ia lá criar os meus próprios negócios para não precisar depender de ninguém. Eu fazia o meu próprio dinheiro. E eu comecei a fazer o meu próprio dinheiro ali, né, os meus dinheirinhos, meus primeiros dinheiros, com 16 anos vendendo ovos de chocolate. Então eu percebia que a cada determinada época do ano eu poderia criar algo para aquilo que estava se movimentando no mercado. Então eu olhava as oportunidades, ia lá e agarrava as oportunidades, como uma águia, né? Então, depois começou a vir uma época que todo mundo queria, as mulheres acho que vão lembrar disso, as mulheres aí mais ou menos da minha idade vão lembrar, não tinha umas correntes com coração assim, ó, cheio de strass, virou febre aquelas correntes, né? Eu comecei a fazer aquilo lá pra vender, enquanto tinha gente que queria, porque queria, eu olhava as oportunidades, falava, é uma ótima oportunidade pra fazer e vender. Então eu comecei a fazer correntes, né, de corações com strass, um mais lindo do que o outro, e comecei a vender. E eu já era uma pessoa assim que valorizava o meu trabalho, né? Porque eu via o quanto aquilo dali era difícil. Tinha que pegar uma lantejola ali. Lantejola não, era. Esqueci o nome daquele negócio. Era tipo uma pedrinha de cristal. Então eu tinha que ir lá e colar uma por uma dentro daqueles negocinhos de coraçãozinho. Eu falava, nossa, mas que difícil isso daqui, gente. Eu falava, vou cobrar bem aqui pelo meu trabalho, porque eu mereço, né? Então, enquanto tinham correntes lá que eram vendidas R$5, na época eu já vendia a minha por R$15. Mas porque eu já tinha essa visão aqui, ó, valorizar o meu trabalho, minha hora de trabalho. Só eu sei o quanto era difícil ficar colando aquelas lantejoulas, ter que ir até o centro da cidade para comprar o material, comprar cola e depois tinha que limpar tudo aquilo de lá, aquelas colinhas era difícil de sair. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre valorizei o meu trabalho e é uma dica que eu dou para você também. Valorize o seu trabalho, não importa o que você faça, valorize a sua hora de trabalho, tá? E aí, nessa época eu não tinha minha missão, né? E tava na busca, né? O que eu vou fazer? Então vai chegando aquela época, né? Que a gente vai ficando mais mocinha, que a gente vai ficando mais mocinho, e daí a gente fala assim, nossa, o que eu vou fazer da vida, né? Nessa época, depois com 25 anos mais ou menos, eu trabalhava numa farmácia, trabalhava de caixa lá na farmácia, e falava assim, gente, isso daqui não é o que eu quero pra minha vida, né? Falou assim, eu não quero ficar sendo eu, Jaqueline, né? Tem gente que não liga de ficar fazendo isso o resto da vida, mas eu não queria fazer aquilo o resto da minha vida. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí comecei a pensar assim, né, na minha história. E aí, o meu pai, uma vez, ele teve um acidente de moto. E o pai quase morreu, né? E aí, o papai falava assim que ele não ia fazer fisioterapia, porque fisioterapia era muito caro. E eu ficava escutando aquelas historinhas, achava assim que o papai ia morrer porque eu não ia fazer fisioterapia, nem sabia o que era fisioterapia, né? Até que eu cresci e falei assim, vou fazer essa faculdade de fisioterapia aí, vou ajudar muitas pessoas e ainda vou ajudar o meu pai. Então essa era a minha mentalidade como fisioterapeuta. E por 15 anos eu tive, digamos assim, um reconhecimento, um sucesso como fisioterapeuta no mercado, mas aquilo não me fazia feliz. Até que em 2016 eu tive uma crise existencial, porque eu não fazia o que eu gostava, já estava fazendo 15 anos aquilo dali, não me sentia realizada naquilo, e aí eu falei assim, eu preciso encontrar algo que me faça feliz enquanto eu trabalho, né? Então eu comecei a minha busca da minha real identidade, de saber quem eu era, por que eu vim nesse mundo, qual era o meu talento. E aí, para curar aquelas crises, porque junto com a crise existencial vem depressão, vem ansiedade, vem insônia, vem até loucura, que eu achava às vezes que eu tava louca, sabe? E aí eu acabei vendendo tudo que eu tinha, né? Eu tinha um estúdio de pilates lá, tinha umas parceiras e acabei vendendo tudo, né? Um estúdio de pilates pra encontrar o meu lugar no mundo. Hoje, no lugar que eu estou hoje, eu não me arrependo do que eu fiz e faria tudo de novo, né? Mas teve uma época que eu meio que falei, nossa, será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Sabe quando parece que você vê todo mundo evoluindo, menos você?
Só que eu descobri uma coisa, que a minha evolução não estava na questão do ter, ter um negócio explodindo de cliente. O que eu precisava naquela época era me encontrar, saber da minha existência, o meu lugar certo no mundo, a minha real identidade, o que eu vim fazer, qual era realmente o meu talento, qual era realmente o meu dom, qual o meu propósito, a minha missão de alma. Então, eu fui mergulhar profundamente no autoconhecimento e encontrei as constelações familiares. Então, hoje, eu encontrei a minha missão como terapeuta sistêmica, como mentora sistêmica, mas durante muitos anos eu tive que trabalhar. Então, o trabalho, ele está a serviço da vida, né? O trabalho, ele vai te preparar para a sua missão. O trabalho, quando você ainda está trabalhando, você ainda está na sobrevivência. Mas isso não significa que seja errado, né? Isso significa que você precisa aprender algo neste lugar, com este trabalho, e que enquanto você está aí, né, nesse trabalho, você pode descobrir coisas novas, você pode aprender a servir a vida, aprender com aquilo que está acontecendo com você, aquilo que está acontecendo ao seu redor. E claro que isso te mantém na vida. Mas vai chegar uma hora que, assim como eu, se você começar a sentir que não faz mais sentido esse trabalho, você vai em busca da sua missão. E é um caminho muito lindo, né? Vir para a missão. Mas, e daí? Como que eu descubro a minha missão, Jaque? Como que eu saio do trabalho e venho? Como que eu saio da postura de trabalho para a profissão, para a missão? Tá vendo que existe um caminho, ó, entre o trabalho e a missão? Você vai descobrir no caminho. E este caminho tem a ver com a sua história. Então é muito bonito, eu falo assim que nas minhas mentorias eu ressignifico a história. Eu ajudo as minhas clientes a ressignificar as histórias. Mas por quê? Para não repetir o ciclo. Ficar no trabalho é repetir ciclo do sistema familiar, é repetir ciclo dos ancestrais, né? Quando eu dava aula de Pilates, eu percebia que eu estava repetindo um ciclo, porque eu não gostava daquilo que eu estava fazendo. Então eu precisava encontrar a minha missão, precisava encontrar o meu propósito. E não foi assim da noite pro dia, eu levei 7 anos para encontrar a minha missão, 7 anos para encontrar o meu propósito. Por quê? Porque a minha missão, né, a minha profissão, que é terapeuta sistêmica, estava aqui, ó, nessa jornada, neste caminho em direção ao novo. Enquanto eu estava lá dando aula de Pilates, eu estava repetindo um ciclo, né? Eu me sentia presa, eu não me sentia realizada, eu trabalhava muito e eu ganhava pouco. Então, quando eu fui olhar para minha história, era como se eu estivesse repetindo o próprio padrão ali dos meus pais, dos meus ancestrais, de estar infeliz no campo do trabalho. E eu não queria viver aquela infelicidade. Então, eu tive que romper, né? E esse romper as estruturas não é algo fácil. Dói sim, dói bastante. Dói no corpo, dói na alma, dói nas perdas, porque a gente acaba perdendo coisas, pessoas que a gente ama, amizades. Então, a gente tem que aprender a lidar com as perdas quando a gente quer se conectar com a nossa missão. Então, desapegar do passado, desapegar de crenças limitantes, desapegar de pensamentos de resistência ao seu próprio crescimento, à sua própria evolução, porque você veio neste sistema familiar para evoluir o sistema. E se você perceber que você repete o mesmo padrão dos seus pais, dos seus ancestrais, você está apenas repetindo a história. E quando você vem para sua missão, é o quê? É ser diferente. Eu escolho ser diferente deste padrão. Se hoje você está no trabalho, se você depende de algum trabalho, não é largar tudo também e dizer, agora eu vou encontrar o meu propósito de vida, né? Não, calma, né? Você está nesse trabalho porque esse trabalho neste momento é necessário para a sua sobrevivência, tá? Então, enquanto você trabalha nisso, você vai em busca da sua real identidade, você vai em busca da sua profissão.
E quando você chega na sua profissão, quando que você sente que é a sua profissão? Eu, durante muitos anos, tive uma resistência em me titular consteladora sistêmica familiar. Eu tinha essa resistência, mas por quê? Porque eu tinha feridas internas para serem curadas ainda. Com a minha história, com o meu clã, quando eu ressignifico totalmente a história, então eu consigo me posicionar como consteladora sistêmica familiar, né? E enquanto eu não conseguia ressignificar minha história, eu ficava assim, ó, eu vinha pra cá pra constelação, voltava pro Pilates, ia pra constelação, voltava pro Pilates, ia pra constelação, voltava pra microfisioterapia. Entende? Ficava indo e voltando, até que, opa, eu preciso tomar uma decisão, eu quero ficar repetindo esse ciclo, ou eu quero realmente assumir esse novo, estar aqui à frente, conectada com a minha missão, com essa profissão que me escolheu. É a profissão que escolhe a gente, né? E aí, o desafio é trabalhar o desapego, é se desapegar de tudo aquilo que veio antes, é dar um lugar de amor a tudo aquilo que veio antes, para conseguir dizer sim a este novo. Então, quando a gente olha para nossa história, a gente diz um grande sim a tudo como foi, para conseguir chegar na missão, para conseguir chegar no propósito, para conseguir chegar na profissão, que é diferente do trabalho. Então, se hoje você está em busca dessa missão, em busca do seu propósito, saiba que é uma jornada que pode levar 1 ano, que pode levar 6 meses, dependendo do lugar onde você está, que pode levar 7 anos, como levou para mim. Mas o importante é você querer dar este salto, não ficar na zona de conforto, não aceitar essa realidade, ainda mais se é uma realidade que te faz infeliz. Então, trabalho é temporário, missão, propósito, profissão é para o resto da vida. E eu quero te ajudar a chegar neste lugar como mentora sistêmica. Se você hoje quer se conectar com a sua profissão, com a sua missão, com o seu propósito no mundo, como mentora sistêmica, eu consigo te ajudar. Pois é um caminho que eu já fiz e eu já criei uma metodologia com passo a passo para te trazer aqui, para você se conectar com a sua verdadeira essência, com a sua verdadeira missão, com o seu propósito, com a sua profissão. Como que você faz para começar aqui a se conectar com este novo? É só você me mandar uma mensagem aqui, ó, embaixo desse vídeo, dizendo: Jaque, eu quero me conectar com a minha missão, com o meu propósito, já que eu estou na busca e eu quero realmente transformar a minha vida. E eu vou entrar em contato com você, ou você entra aqui em contato comigo e nós vamos agendar uma sessão de presente para você, tá? Deixa aqui nos comentários embaixo desse vídeo, né, se você gostou dessa consciência, né, do trabalho para a missão, do trabalho para a profissão, conseguiu entender qual é a diferença entre esses dois? E aí, você está conectado ainda aqui na sobrevivência no trabalho? Ou você está já conectado com a sua missão? Ou você está no caminho? Deixa aqui para mim, embaixo do vídeo, os seus comentários, que eu vou adorar responder todos eles. E lembre de deixar o seu like e deixe também, aperte também aqui, ó, as notificações para você receber mais vídeos como este aqui no nosso canal. E se precisar de ajuda, não hesite em pedir, porque eu estou aqui realmente para ajudar você a transformar a sua realidade. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.